Ok, moçada, vamos agora para o exemplo 2. O exemplo 2 diz assim para a gente: calcule a amplitude, o período, a frequência, a pulsação, a fase inicial e a função horária de elongação para cada MHz a seguir. Então a gente tem aqui dois itens, o item A e o item B. Cada item a gente tem um MHz e ele quer que a gente calcule para cada item essa série de coisas que ele pediu aí para a gente. Galera, que a gente não vai ter dificuldade, porque nós já vimos uma situação parecida lá no exemplo 1 e a gente calculou tudo isso daí lá no exemplo 1. Então este exemplo 2 ele vai servir para a gente fixar aquelas ideias que a gente usou lá no exemplo 1, tá certo? Então aqui a gente vai sair numa boa, vai dar tudo certo, a gente vai ficar na tranquilidade. Repare que o nosso MHz ele ocorre na vertical, ó. Tá aqui o eixo da posição, né, o X. Então ele vai de mais 6 a menos 6, de mais 6 a menos 6. Este aqui é o nosso movimento harmônico simples, né? Nosso movimento de vai e vem, nosso movimento oscilatório e periódico, né? Então repare que ele vai de mais 6 a menos 6, de mais 6 a menos 6. Nesse eixo horizontal aqui, nós temos o eixo do tempo, né? Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai descrevendo esse movimento de vai e vem, ele vai descrevendo esse movimento harmônico simples aí na maior tranquilidade. E para a gente poder achar, para a gente poder calcular o primeiro pedido dele, que foi a amplitude, basta você lembrar lá do nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo eu falei para vocês que a amplitude é o valor máximo que ele consegue chegar em relação à nossa origem aqui, ó, nosso zero. Então o valor máximo que ele consegue chegar é o valor 6. Então a amplitude nesse movimento harmônico simples aqui, ó, a amplitude vale 6, na maior tranquilidade. Então vamos colocar aqui, ó, vamos anotando aqui amplitude 6 metros. Pronto, já calculamos a amplitude. Quer dizer então, toda vida que você tiver um movimento harmônico simples, você vai pegar o valor máximo em relação à origem. O valor máximo em relação à origem aqui pra gente é o valor 6, tá? Lembrando, amplitude não é isso aqui tudo, não é. Amplitude é do máximo em relação à origem, ou seja, o valor 6. O valor 6 aqui pra gente. Eu já vou destacando aqui, ó, pra gente poder ficar na tranquilidade, ó. Valor 6, numa boa. Em seguida ele pede o período. Bem, para você poder calcular o período, você vai lembrar da definição de período que nós vimos lá naquela revisão, naquela aula importante, né, naquela revisão de movimento circular uniforme, que ia dar um suporte pra gente aqui no movimento harmônico simples, tá certo? O período para a gente eu defini para vocês como sendo o tempo necessário para a gente poder ter uma repetição num dado evento. Aí para isso, para você achar o período, olha como é tranquilo. Você vai seguir o gráfico. Você vai pegar onde ele começa, por exemplo, né? Aqui ele começa nessa horizontal vermelha aqui, ó, superior. Nessa horizontal vermelha superior. E você vai começar aqui, ó. Vou pegar onde ele começa e vou descendo, vou seguindo o gráfico até eu sentir que ocorreu uma repetição. Então vou começar aqui da horizontal vermelha descendo. Eu volto a descer na mesma horizontal vermelha, a partir daqui, ó, eu volto a descer, né, na mesma horizontal vermelha. Então reparem que o período ele vale quanto? O período vale 20. A gente levou um certo tempo de 20 segundos para a gente poder ter uma repetição nesse dado evento. Então a gente começou aqui no 6, na horizontal vermelha superior, e eu comecei descendo na horizontal vermelha. Seguindo o gráfico, eu volto a descer na horizontal vermelha, aqui, ó, no instante 20 segundos. Então nosso período ele vale 20 segundos. Aqui, ó, na maior tranquilidade. Período a gente representa pela letra T maiúsculo e tá aqui já calculado pra gente, ó, período numa boa, tá? Então basta você seguir o gráfico e você vai reparar onde você tem uma repetição. No caso eu comecei na horizontal vermelha descendo. Eu volto a descer na horizontal vermelha aqui. Então a repetição aconteceu neste ponto aqui, ó. Se a repetição aconteceu neste ponto, você pega o tempo necessário para a repetição ter acontecido. No caso o tempo necessário é um tempo de 20 segundos, tá certo? Então o período, você não pode vacilar com o período, porque se você errar o período, você já vai errar o restante aí da questão, tá certo? E o período ele é bem fácil de você encontrar, basta você lembrar dessa ideia que eu falei para vocês. Então o período aqui nós já calculamos. A ideia de frequência, a gente sabe calcular também aqui, ó, na maior tranquilidade. Nós vimos lá naquela revisão de movimento circular uniforme, que a frequência ela era o inverso do período, e o período ele era o inverso da frequência. Então a frequência aqui, ó, para calcular é muito fácil, ó. Frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então vai ficar assim, ó, frequência é igual a 1 sobre 20, ó, 1 sobre 20. Como eu usei o segundo, que é a unidade do sistema internacional, a minha frequência eu já encontro com a unidade do sistema internacional, que nós já vimos é o Hertz. Aqui, ó, a unidade de frequência para a gente vai ser o Hertz, sistema internacional. Tá, já é tranquilo demais, bem fácil. Então a gente já calculou a amplitude, o período, a frequência, né? Vamos agora calcular a pulsação. A pulsação para a gente
está fazendo o mesmo papel que a velocidade angular fazia lá no movimento circular uniforme. E lá no movimento circular uniforme, a gente calculava a velocidade angular desse jeito aqui, ó. A nossa velocidade angular era 2π sobre o período. E aqui a gente usa a mesma equação, ó. A gente pode falar que a pulsação, ou então a chamada frequência angular, não pode esquecer disso, tá? Pulsação ou frequência angular é calculado como 2π sobre o período. Era como se fosse lá no movimento circular uniforme. É como se fosse, ó, velocidade angular, era 2π sobre o período. Aqui só mudou o nome. Estão lembrados daquela dica da novela que eu falei para vocês? Então aqui, ó, os atores são os mesmos, ó, os atores são os mesmos, só que aqui é uma novela diferente. Aqui a gente está trabalhando na novela Movimento Harmônico Simples. Aquela novela lá que a gente viu foi uma novela Movimento Circular Uniforme. Então, os atores são os mesmos, só que eles estão interpretando os personagens diferentes, tá certo? Esse cara aqui agora faz o personagem aí de pulsação, faz o personagem de frequência angular, tudo bem? Então aqui a gente vai calcular aqui a pulsação na maior tranquilidade, ó, 2π dividido aqui pelo período. E o nosso período nós já calculamos, ele vale 20, né, ó, tranquilo. Aqui você pode simplificar, ó, por 2, aqui vai ficar 1 em cima, por 2 ficam 10. Então a gente chega à seguinte conclusão, que a nossa pulsação vai ser igual a π sobre 10, ó, π sobre 10 radianos por segundo, na maior tranquilidade, ó. Essa aqui é a nossa pulsação, muito fácil de encontrar, ó, muito tranquilo mesmo. Tá aqui a nossa pulsação numa boa, tudo bem? Então achamos a pulsação, ou então a chamada frequência angular, né? Pulsação, frequência angular, aí na maior tranquilidade. Vamos agora calcular a fase inicial. Para a gente poder calcular a fase inicial, você tem que ter um pouquinho de calma, né? A gente vai seguir aqui um passo a passo que eu já tinha falado para vocês. Nosso passo a passo ele é assim. A gente começa montando a função horária, né? Aí da elongação, a função horária da posição no movimento harmônico simples, que foi aquela primeira função horária que eu apresentei a vocês na aula passada. Lembrando, a função horária da posição é essa daqui, ó. Chá com os φ do Walter, ó. Chá com os φ do Walter, tranquilo, ó. Chá com os φ do Walter. Tá aqui, ó. Beleza, bem fácil. Vamos montar a equação, né? A equação aqui da função horária, né? Aí da função da posição. Função horária da posição ou função horária da elongação. Vamos montar aqui essa função horária com os dados que a gente tem, com os dados que a gente descobriu aí até agora. Então vai ficar assim, ó. X é igual. Quem é o A da gente? Nossa amplitude, 6 metros. Ó, você vai preenchendo, vai completando numa boa. O φ0 é quem você quer descobrir, ó. φ0. O nosso ômega, a nossa pulsação. Acabei de achar, π sobre 10. π sobre 10 vezes o tempo. Lembrando que este tempo aqui não é o período. É um tempo qualquer, tá certo? É um tempo qualquer. Lembrando que período ele é um tempo específico. É um tempo necessário para você ter uma repetição. Este aqui não é um período, é um tempo qualquer, tá joia? Depois que você monta a equação com os dados que você descobriu, tá aqui, ó, né? Você vai tentar achar o φ0. Como é que você faz agora? Qual é o próximo passo? Você vai substituir o primeiro ponto do gráfico, né? Você vai substituir esse primeiro ponto aqui, ó, que é o ponto mais tranquilo pra gente. Se você substituir o primeiro ponto, eu pergunto a vocês, quanto é que vale o x aqui, ó, nessa posição? O x vale 6, ó, bem fácil. E o tempo? O tempo é o começo de tudo, é o zero, ó, tempo zero. Então aqui a posição x vale 6 e o tempo, ó, começando agora, ó, tempo zero aqui para ele. Então neste ponto a gente vai fazer a substituição, vai ficar assim, ó, 6 no lugar do x, ó, 6 é igual a 6 vezes o cosseno de φ0, que eu quero descobrir, mais π sobre 10 vezes o tempo, só que o tempo ele vale zero. Tá aqui, ó, muito fácil. Repare que alguém vezes zero vai dar zero. Esse cara aqui vale zero. Por isso que é bom você substituir onde o gráfico começa. Porque se você substituir onde o gráfico começa, você vai conseguir cancelar alguém. Esse cara aqui vai dar zero. Então repare que eu vou chegar à seguinte conclusão, ó. Vou chegar à conclusão de que 6 é igual a 6 cosseno de... Essa parte aqui vai embora. 6 cosseno de φ0. 6 cosseno de φ0. Se você passar o 6 dividindo, você vai chegar à conclusão que o cosseno de φ0, ele vale quanto? Ele vale 1. Né? Cosseno de φ0 vale 1. E o ângulo onde o cosseno vale 1 é o ângulo zero, né? É o ângulo zero. Então a gente vai pegar aqui, nosso φ0, ele vale 0. Aí talvez você esteja se perguntando assim, ó, ah não, mas lá no ciclo trigonométrico, nós também temos o ângulo 2π, né? Eles coincidem. Tá aqui o ciclo trigonométrico, ó. Para a gente dar uma lembrada, ciclo trigonométrico,
Com sono, deitado, cosseno, tá aqui. Sem sono, em pé, seno, tá aqui, ó, seno, né? Aqui a gente colocava os ângulos, ó, o ângulo 0, o ângulo π sobre 2, o ângulo π, que era o 180, e o ângulo 3π sobre 2, que era o 270, tá aqui, ó. E aqui era o 2π. Só, pessoal, o que aconteceu? Houve uma coincidência, ó. Perceba que o cosseno, ele vale 1, aqui, ó, cosseno, ele é 1 bem aqui neste ponto. E neste ponto eu tenho dois ângulos. Eu tenho um ângulo 0 e tenho um ângulo 2π. Qual o valor que a gente pega? Como houve uma coincidência, a gente vai pegar o menor valor. 0 ou 2π, a gente pega o valor 0, tá certo? A gente vai pegar o valor 0. Então, quer dizer que o 2π ele não vale? Não, nesse caso aqui não. Por quê? Porque houve uma coincidência, você pega o menor valor, tá certo? A gente pega o menor valor, no caso aqui, o valor 0. Então, o ângulo φ0 da gente, ele vale 0. Daí, tranquilo. Então, a gente pode falar que a nossa fase inicial aqui, ó, nós já conseguimos descobrir, ela vale 0. Então, repetindo aqui essa ideia. Por que é 0 e não 2π? Porque ó, houve uma coincidência. Ó, o 0 e o 2π, eles coincidem. Né? O 0 e o 2π, eles coincidem. E a gente só vai pegar um valor. E nesse caso, como houve essa coincidência, a gente vai pegar o menor valor, que é o valor 0. Tá certo? Sempre pegando o menor valor, no caso aí, o valor 0. Tudo bem? Tranquilo demais. Vamos agora fazer o seguinte, ó, vamos agora tentar descobrir aí a nossa função horária, né, da elongação, que ele pediu aqui pra gente. Função horária da elongação, ou função horária da posição, tanto faz. Essa função horária aqui, ó, que a gente já usou uma parte dela aqui, ó. Vou só destacar aqui, dar uma separada para ficar bacana. A função horária da elongação, essa aqui, ó, o chá com os φ do Walter. Só que agora a gente vai montar a função horária, ó, com os φ do Walter, ó. Tá aqui, tranquilo. Só que agora a gente vai montar a nossa função horária. Montando a função horária com todos os dados que a gente tem, a gente vai chegar à seguinte conclusão, ó. X é igual a nossa amplitude que vale 6, cosseno de φ0. φ0 da gente vale 0, não vou colocar nada, ó, porque ele vale 0, não preciso colocar nada. Mais WT, quem é o W? Π sobre 10. Tá aqui, ó, π sobre 10 vezes T. Rodrigo, você não acha que esse teu π ficou ridículo? Não, ficou. Eu vou ajeitar aqui, ó. Tá muito ruim. Ele tá muito horrível. Tá aqui, ó. π sobre 10 vezes T. Então, essa aqui, pessoal, essa aqui é a nossa função horária, ó. Função horária aqui da elongação ou função horária da posição. Esse aqui era o último pedido dele, ó. Calcule a função horária. Tá aqui a função horária numa boa. Então, vamos só repetir aqui, ó. Achamos a amplitude, achamos o período, a frequência, a pulsação, ou então frequência angular, tanto faz, tá certo? E aqui nós achamos, né, a nossa fase inicial. E por último ele pediu também a função horária, aí a função horária de elongação é essa. Cadê o φ0? Não tem, ó, ele vale 0, tá? Por que ele vale 0? Vamos lembrar aqui, ó. Porque percebam que o ângulo 0 e 2π, esses ângulos coincidem, né? Eles estão no mesmo ponto, ó. Então nesse caso, como os dois ângulos coincidem, a gente vai pegar o menor ângulo, tá certo? A gente vai pegar o menor ângulo aí numa boa, tudo bem? Tranquilo? Vamos aí então para o item B, para a gente poder ficar na tranquilidade, ó. O item B, ele quer saber tudo isso aqui que eu calculei, ele quer que a gente faça agora para o item B. Então vamos calcular, vamos começar aqui pela amplitude. A amplitude não tem segredo, a amplitude a gente pega o maior valor, o valor máximo, né, desse MHz que ele está fazendo, ó, que vai de mais 10 a menos 10, de mais 10 a menos 10. Então a amplitude para a gente, ó, de cara, ela vale quanto? Ela vale 10, é o valor máximo aqui, ó, numa boa, a amplitude vale 10, a unidadezinha é metros, ó. Numa boa, na maior tranquilidade do mundo, ó, tá aí bem fácil. Achamos a amplitude. Agora vamos descobrir quem, ó. Já encontramos a amplitude, vamos agora para o período. Tá? Para a gente poder calcular o período, basta você lembrar que o período é o tempo necessário para a gente ter uma repetição. E eu vou seguir o gráfico, eu vou perceber onde é que a repetição ela ocorre. Então se eu começar aqui do zero, ó, vou começar aqui do zero, vou seguir o gráfico, né? Perceba que eu começando do zero em relação a essa horizontal preta aqui, ó, esse eixo horizontal, certo? Do tempo, esse eixo horizontal preto. Então perceba que eu comecei do zero e vou descendo. Eu volto a descer na mesma horizontal preta, aqui, ó, no 4 eu volto a descer, ó, eu volto a descer. Ou seja, a partir do 4 vai ficar tudo repetido, tá certo? Ó, eu começo aqui na horizontal preta descendo, eu volto a descer na horizontal preta, aqui, ó. A partir do 4 eu volto a descer e fica tudo repetido. Então a gente pode falar que o tempo necessário para a gente ter a repetição foi um tempo que vale 4. Um tempo que vale 4 segundos, ó.
Então a gente pode responder aqui numa boa que o período ele vale 4 segundos, aí na maior tranquilidade do mundo. Então descobrimos aí ó, já a amplitude, já descobrimos o período, e agora ele quer a frequência. A frequência também é muito fácil de se descobrir. A frequência é o inverso do período. Ó. Isso aqui a gente viu lá no movimento circular uniforme, naquela revisão que nós fizemos. Então, frequência é o inverso do período. A frequência ela vale 1/4. Como eu usei o segundo, unidade do Sistema Internacional, eu já encontro aqui ó, no Sistema Internacional também, já encontro o Hertz. Tá? Então, a nossa frequência ficou uma frequência de 1/4 de Hertz. Aí, ó, na maior tranquilidade, bem fácil, bem tranquilo. Em seguida, ele pede aqui para a gente a chamada pulsação ou frequência angular. Pulsação ou frequência angular. Vamos calcular aí. Para a gente poder calcular a pulsação, basta a gente lembrar que a pulsação ela é calculada assim, ó, 2π sobre o período. Tá aí, ó, 2π sobre o período. Se você substituir, vai ficar então, ó, pulsação 2π sobre 4, que é o período. Se você cancelar aqui ó, o 2 com 4, ó, faz o cancelamento, aqui ficam 2. Então a gente chega à seguinte conclusão, que a nossa pulsação, ela vale π sobre 2. O quê? Radianos por segundo. Aqui, ó, tranquilo demais, Sistema Internacional, tudo bacana, tudo de acordo, ó. Sistema Internacional numa boa, tá certo? Ó, bem fácil. Achamos aí a chamada pulsação. Vamos agora calcular aí a fase inicial. Realmente, ó, eu devo concordar com você que a fase inicial é aquela parte que você tem que ficar mais ligado, que é aquela parte que gera um pouquinho de dúvida, tá? Mas só você prestar atenção aqui que você vai ficar na tranquilidade, você vai tirar qualquer dúvida que vai aparecer para você, tá? Que você possa estar tendo aí nesse momento, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai montar a equação, a gente vai montar a função horária com os dados que a gente tem, né? Como é que é a função horária da posição, a função horária da elongação? Chá com os φ do Walter, claro, ó, chá com os φ do Walter, tranquilo, ó. Chá com os φ do Walter, deixa com eles, ó, chá com os φ do Walter, tá aqui, ó, tudo bem? Tranquilo, bem fácil. Então a gente vai montar com todos os dados que a gente tem, a gente vai montar a nossa função aí, horária da posição, função horária da elongação. Vai ficar assim, ó, quando a gente fizer a substituição, x é igual, o nosso A, a nossa amplitude, a gente conhece, a amplitude ela vale 10 metros, ó, então ficam 10 vezes o cosseno de... O nosso φ0 é quem eu quero descobrir, tá aqui ó, φ0 mais WT, pulsação. Quanto é que vale a pulsação? π sobre 2, ó, π sobre 2, numa boa, vezes T, Tá aqui então, novamente, Rodrigo, o seu π ficou ridículo, tá aqui ó, ficou ridículo, né? Aí ajeitei, dei uma ajeitadinha nele para ele ficar mais legalzinho aí numa boa, tá joia? Tá aqui, montei a função horária com os dados que eu tinha. E agora, qual é o próximo passo? Próximo passo, depois que você montar a função horária, com os dados que você tem, você vai substituir o primeiro ponto ali do nosso gráfico, onde o gráfico começa, né? Que ali você vai conseguir cancelar alguém ou uma galera, tá certo? Repare que o nosso gráfico ele começa aqui no zero, ó. Ele começa aqui no zero. Então eu vou substituir este ponto. Que ponto é esse? X igual a zero, tempo igual a zero, tá certo? Ó, x igual a zero, tempo igual a zero. Se você substituir, pessoal, sempre que você substituir o primeiro ponto do gráfico, você já consegue eliminar o tempo. Porque ali o tempo está começando. O tempo ali vai ser zero, tá certo? Por isso que é bom você substituir o primeiro ponto, tá joia? Então vai ficar assim, ó, fazendo a substituição, vai ficar assim então. X, nosso x vale zero. Então vou colocar zero aqui. E o nosso tempo? Zero. Vou colocar o zero aqui no lugar do tempo. Então vai ficar assim, ó, zero, nosso x vale zero, igual a 10 vezes o cosseno de φ0, que é o que eu quero descobrir, mais π sobre 2, tá? Vezes o tempo, só que o tempo vale zero, porque eu peguei o primeiro ponto. X igual a zero, ó, x igual a zero e o tempo igual a zero também, tudo zero. Então quando você fizer a substituição, a gente vai chegar a essa conclusão. Mas reparem que alguém vezes zero vai dar zero, este cara aqui dá zero, ó, né? Então a gente chega à seguinte ideia, a gente chega à seguinte conclusão, que a zero é igual a 10 vezes o cosseno de φ0. 10 vezes o cosseno de φ0. Se você passar o 10 dividindo, vai ficar então assim, ó, cosseno de φ0, ó, cosseno de φ0 é igual a 0 sobre 10, né? O cosseno de φ0 então vai dar 0. Vou colocar aqui embaixo. Cosseno de φ0 vai dar 0. Ó. Daqui, na maior tranquilidade, dá 0. E aqui, pessoal, nós temos duas possibilidades, tá certo? Nós temos duas possibilidades.
Isso aqui lembra muito aquele primeiro exemplo que a gente fez, o exemplo 1. E a gente chegou à conclusão naquele exemplo de que os ângulos, né, onde o cosseno vale zero, os ângulos onde o cosseno vale zero, são os ângulos de 90 graus, que seria o π sobre 2, e o 270 graus, que seria o 3π sobre 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, os nossos ângulos. Então os ângulos onde o cosseno vale zero. Então nosso ângulo φ0, ele pode ser quanto? Para dar um cosseno igual a zero, ele pode ser o 90, que é o π sobre 2. Lembrando que a gente não usa nada em grau, a gente usa em radiano, tá aí, ó, 90, que é o π sobre 2 radiano. E o 270, que é o 3π sobre 2 radiano. Vou colocar aqui para vocês, ó, 270 na maior tranquilidade. 3π sobre 2 radiano, ó, bem fácil, bem tranquilo, numa boa, tá joia? Só que tem um detalhe, pessoal, a gente vai ter que decidir entre esses dois ângulos, qual o ângulo aí que a gente deve ficar. Um deles para a gente não vai servir. Aí como é que a gente faz agora, para a gente poder decidir qual o melhor ângulo para a gente? A gente vai fazer um esboço, tá aqui, ó, a gente vai fazer o esboço. Lembrando que o esboço, para você fazê-lo, é só você fazer um 10, ó, número 10, tá? Só que ele tá de lado, esse número 10, ó, ele tá de lado. Esse aqui é o nosso esboço, tá aqui, ó, esboço numa boa, na maior tranquilidade, tá certo? E aí, o que você vai fazer agora? Eu vou localizar, né? Vou deixar isso aqui primeiro com aquela cara de MHS que a gente viu. Para você já deixar com aquela cara de MHS, basta você descer aqui, basta você fazer o xizinho, a cruzinha, basta você descer, basta você vir para cá. Reparem que pelo que eu já expliquei a vocês, lá na nossa primeira aula de MHS, esse ponto aqui para a gente é o nosso ponto o quê? Ponto 0. Esse aqui para a gente é quem? A nossa amplitude, mais A. Esse aqui também é a nossa amplitude, só que aqui é menos A. Tá joia? Mais A e menos A na maior tranquilidade. Aí o que você vai fazer agora? Próximo passo, você vai localizar os ângulos. Onde é que estão esses ângulos aqui, ó? Considerando isso aqui como se fosse um ciclo trigonométrico, ó. Os nossos ângulos são esse aqui, ó. Π sobre 2, tá bem aqui. 90 graus, π sobre 2, ó. Tá? Tranquilo. Vou colocá-lo aqui, π sobre 2, ó. Numa boa. Tá joia? E o 3π sobre 2? 3π sobre 2 é aqui embaixo, ó. Tá? Bem fácil, bem tranquilo, numa boa. Este cara aqui pra gente é o 3π sobre 2. Seria os 270 graus aí, né? Lembrando, pessoal, lá na nossa primeira aula de movimento harmônico simples, eu chamei a atenção de vocês para um detalhe importante. Quando você vai fazer aqui o nosso MHS, tá? Você vai considerar que o cara que está girando aqui, ó, no movimento circular uniforme, ele está girando no sentido anti-horário, tá certo? Para os ângulos ficarem aí de maneira crescente, tudo bem? Então a gente vai colocá-lo aqui, ó, sentido anti-horário e sentido anti-horário. Esse cara ele está vindo para cá, ó. Ele está vindo assim, tá certo? Este cara aqui, ele está indo para cá, ó. Sentido anti-horário, numa boa, na maior tranquilidade. Então, o movimento ele é desse tipo, tá certo? Aí o que é que você vai fazer agora para você entender? Você vai colocar aqui o nosso holofotezinho básico, ó, tá aqui, holofote. Lembrando que isso aqui é só um esboço, tá? Só para a gente poder entender a ideia. E quando a gente iluminar esse movimento circular aqui, ó, que está ocorrendo, né? A gente vai ter uma projeção aqui no chão. A gente vai ter uma projeção aqui no chão. Quando este cara estiver na posição π sobre 2, ou então na posição 3π sobre 2, você deve concordar comigo que a sombra desse cara vai estar onde? Ó? A sombra dele vai estar exatamente no 0. Tanto faz ele estar na posição π sobre 2 ou na posição 3π sobre 2, a sombra desse carinha vai estar aqui, ó, vai estar no 0. Ó. Tá aqui a sombra dele, numa boa. Só que tem um detalhe, pessoal. Essa sombra no 0, ela pode estar indo para a direita, para o lado positivo, ou então pode estar indo para a esquerda, para o lado negativo. Como é que a gente faz para saber agora? Bem, para você saber isso daí na tranquilidade, basta você voltar aí para o seu gráfico, ó. Repare que ele começa no 0 no gráfico e vai para a parte negativa, tá? Ele começa no 0 e ele está indo aqui, ó, na parte decrescente, na parte negativa, ó, tá? Ele não era para ir de mais 10 a menos 10? Pronto, ele vai de mais 10 a menos 10 na MHS dele. Só que tem um detalhe, ó. Ele começou no 0 indo para a parte negativa, tá? Indo para a parte negativa. Então, como ele começa no 0 indo para a parte negativa, a gente não pode escolher o 3π sobre 2. Por quê? Porque o 3π sobre 2, ele está no 0 indo para a parte o quê? Indo para a parte, ó, positiva. Indo para a parte positiva. Então, a gente não vai escolher o 3π sobre 2, tá certo? Ó, 3π sobre 2 não faz sentido. Aqui ele estaria indo para a parte positiva. Não vai ser legal para a gente. A gente vai escolher, na realidade, o π sobre 2. Por quê? Porque a sombra está no 0
E à medida que ele vem se deslocando, a sombra vai indo aqui para a parte negativa. A sombra vai indo para a parte negativa. Então a nossa resposta aqui, desses dois carinhas, o 3π sobre 2 para a gente, ele não serve, tá? Não serve, tá? A gente não vai utilizá-lo. A gente vai utilizar na realidade quem? O π sobre 2, tá? A gente vai utilizar o π sobre 2, lembrando que o π sobre 2, repetindo aqui a ideia, como o movimento ele é no sentido anti-horário, a sombra aqui ela vai acompanhando, a sombra que é projetada no chão, ela vai acompanhando, ela vai indo para o lado negativo. E é o que está acontecendo no gráfico. Começa no zero, indo para o lado negativo, Zero, indo para o lado negativo. Então, nossa resposta tem que ser o π sobre 2. Não pode ser o 3π sobre 2, porque o 3π sobre 2, a sombra está no zero, indo para o lado quê? Indo para o lado positivo. Tá joia? Então, a gente fica ali com a resposta π sobre 2 para a fase inicial. Tudo bem? Na tranquilidade. E para a gente poder finalizar, vamos colocar aqui a função horária numa boa, para a gente poder terminar aí essa questão, este exemplo 2 importante. A função horária é só você preencher o chá com os φ do Walter, Tá aqui, Chá com os φ do Walter. Tranquilo, bem fácil. Vamos preencher isso daí, vamos. Olha só a tranquilidade. Vai ficar assim, x é igual ao A. Quanto é que vale o A? O nosso A nossa amplitude vale 10 metros, tá ali. Cosseno de φ0, nosso φ0 vale π sobre 2, bem fácil, π sobre 2, mais ômega-t, nosso Wzinho, nosso ômega nós calculamos, ele vale π sobre 2, π sobre 2 também, vezes t, tá aqui, vezes t, a gente preenche aí o nosso chá com os φ do Walter, a nossa função horária da posição ou da elongação, amplitude, a nossa amplitude vale 10, o nosso φ0 nós acabamos de calcular, a nossa pulsação está aqui, vale π sobre 2, vezes t. Lembrando que este t, pelo amor de Deus, ele não é o período, não necessariamente pelo menos, ele é um tempo qualquer, tá certo? Então esse t aí, você não vai colocar aí como sendo o período, tudo bem? Tranquilo? Então continue acompanhando as nossas aulas de MHS, vamos dar continuidade aí, vamos com tudo. Uhul! Bora lá, vamos estudar agora, galera, bora! Valeu, falou!